Olá, QA, tudo bem? Vamos dar continuidade no fluxo de automação do sistema WalkDog, usando a inteligência artificial como benefício. Você deve ter percebido que a minha voz está um pouco estranha, porque eu fiquei doente nas semanas que passaram, né? E por isso que eu demorei um pouquinho para publicar novos conteúdos para esse treinamento aqui, tá? Mas eu estou melhorando e vamos dar continuidade aqui, beleza? Vamos lá. Essa aqui é a página principal. Quando eu clico no botão Quero ser Dog Walker, eu vou para a página de cadastro. Veja que essa página é composta pelos campos nome completo, e-mail, CPF, CEP, rua, que é um campo que está desabilitado, número, complemento, que é opcional, que mais? Bairro, que também está desabilitado, cidade/UF, que está desabilitado, atividades extras, que são botõezinhos de opção, e também aqui uma opção para fazer o upload de uma foto, que no caso seria o documento da pessoa que está se cadastrando, né? Se eu clicar no botão cadastrar sem preencher nenhum dos campos, o sistema mostra para a gente quais são os campos obrigatórios. Então veja que o nome é um campo obrigatório, e-mail também, CPF, o CEP, número da rua, né, número da casa, atividades extras não são obrigatórias, o upload da foto também. Aqui no CEP, se eu preencher, por exemplo, com o CEP válido 045-34011, que é um CEP que eu tenho costume de usar, um CEP aqui de São Paulo, se eu clicar em buscar, ele preenche o nome da rua, bairro e cidade/UF. Por isso que esses campos estão desabilitados, tá vendo? Porque ele tem preenchimento automático de acordo com o CEP válido. E tudo isso aqui é importante, interessante a gente entender como que funciona a nível de comportamento para construir o teste automatizado, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Olha só que legal. Eu vou inspecionar, eu vou abrir as ferramentas de desenvolvedor e vou inspecionar campo a campo, ó. Inspecionar campo a campo? Não. Se eu estou usando o ChatGPT, eu vou pedir para ele otimizar o processo para mim. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui em cima, ó, no formulário, no elemento que é o formulário, que agrupa todas as entradas de dados aqui, ó, todas as entradas de dados, inclusive o botão, estão dentro desse formulário. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou escolher a opção Edit as HTML. Cliquei, vou selecionar todo o HTML e vou copiar todo o HTML. Eu vou abrir o Visual Studio Code, vou criar um arquivo chamado form.html e vou colar esse conteúdo dentro desse arquivo. O Visual Studio Code formata HTML nativamente, então se eu clicar em Format Document, eu vou ter essa formatação aqui. Esse aqui é o código HTML que representa o formulário de cadastro. Eu posso analisar, se eu entender de HTML, eu posso analisar elemento por elemento e entender como que eu posso manipular tudo isso usando o Robot Framework com o Selenium. Isso é uma das opções, inclusive, é a forma convencional de automatizar testes, que por sinal tem aulas aqui na plataforma que ensinam a fazer dessa forma, ok? Bom, mas eu vou te mostrar um jeito diferente. Eu vou copiar todo esse HTML que está formatado e bonitinho. Eu não precisava formatar, mas eu estou formatando só para ficar elegante. Eu vou copiar o HTML formatado, vou lá no ChatGPT, New Chat, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Liste para mim todos os elementos de entrada de dados desse HTML. Enter, vou colar o HTML e vou enviar esse chat. Olha só, ele está trazendo todos os elementos de entrada de dados desse HTML. Ele está facilitando para mim, ele está facilitando a forma de automatizar o teste, porque ele está listando para mim tudo aquilo que eu preciso automatizar a nível de input. E isso é muito legal, tá? Então, olha só, aqui estão todos os elementos de entrada de dados do HTML fornecido. Ele conseguiu ler o HTML e trazer para a gente os elementos. Olha só, input, type, text, name, com o placeholder nome completo. Esse aqui é o campo de nome completo. E ele coloca, ó, campo de entrada de texto para o nome completo, campo de entrada de texto para o e-mail, campo de entrada de texto para o CPF. E ele vai mostrando o resto, ó. Campo de entrada para o CEP com valor pré-definido. Que mais? Entrada numérica para o número do endereço.
complemento, aqui ó, campo de entrada para textos, para informações de complemento, de endereço, que mais, ó, campo de entrada de arquivo para fazer o upload. Aí depois ele fala o seguinte, olha só, note que alguns campos estão desabilitados, eles estão com o atributo disable. Quais são eles? Address Street, que é o campo para entrada de texto para a rua, o campo para entrada de texto para o bairro, e cidade/UF. Depois ele fala, além disso, há elementos de botão que podem ser relacionados à entrada de dados, como o elemento que tem o botão buscar CEP. Esse elemento aqui, ó, esse botão, ó, buscar CEP, ele está relacionado ao formulário. E aí ele vai mostrando mais informações para a gente, ó. E o botão cadastrar, que é o botão que envia o formulário de cadastro. Então, olha a análise que o ChatGPT fez, mostrando para a gente quais são os elementos desse formulário de cadastro. Ele só não conseguiu trazer para a gente os elementos relacionados às atividades extras. Então, se eu inspecionar aqui, eu consigo entender que isso aqui, ó, é uma UL, que é uma lista em HTML, né? ULs são listas em HTML e normalmente não fazem parte de um formulário de cadastro, porque são listas meramente informativas. E o Dev usou essa técnica de HTML para fazer com que isso aqui tenha o comportamento de um checkbox, como se fosse um checkbox, mas não é. Eu já vi devs que realmente implementou um checkbox e aí deu uma estilização para ficar com essa aparência. Eu já vi isso também. Mas nesse caso, o desenvolvedor colocou listas e deu aqui funcionalidade de checkbox através do JavaScript. Tanto é que quando eu clico no cuidar, veja que a LI ficou como selected, tá vendo? E a aplicação via JavaScript vai entender que essa opção foi selecionada e vai enviar essa opção para o formulário de cadastro. Então isso aqui ele não conseguiu identificar como entrada de dados, mas o ChatGPT consegue analisar essa informação se eu pedir para ele. Informe para mim quais são as listas, as opções de lista que temos dentro desse HTML. Quer ver? Eu vou até fazer isso para você ver que funciona. Ó. Eu vou pegar o HTML todinho de novo, vou copiar, venho aqui no mesmo chat e vou fazer o seguinte. Agora, informe para mim, as opções disponíveis na lista do tipo UL. Eu vou até falar qual que é o tipo para deixar muito claro qual que é o resultado que eu quero e o que eu quero que ele faça, tá? Tem que explicar, tem que dar detalhes, né? E aí ele vai trazer aqui pra gente, ó, a lista, ó. Então, olha que legal. As opções disponíveis na lista UL, como a classe Walker Service, eu já consigo usar isso aqui como base para automatizar, são cuidar, representado por o elemento LI, que contém a imagem e o texto cuidar, e adestrar, representado pelo elemento LI também, que contém uma imagem e o texto adestrar. Essas opções são representadas como itens de uma lista não ordenada. É aquilo que eu falei para você, que é o L. E inclui informações sobre cuidar e adestrar, provavelmente relacionadas a atividades extras mencionadas no contexto do formulário. Então, olha que bacana. O ChatGPT é muito bom para fazer interpretação de texto, né? E ele consegue identificar o HTML, fazer uma leitura e trazer informações relevantes para a gente aprender a automatizar teste. Isso é muito legal. Olha o nível de detalhe que ele trouxe para a gente. Nada diferente do que você vai aprender num curso meu de automação de testes, mas o ChatGPT consegue trazer essas informações para a gente de uma forma super clara, super coerente, onde você consegue aprender também. Isso é muito legal. É isso que eu quero que você entenda. Dá para usar o ChatGPT como um bom aliado e aprender automação de testes e qualquer coisa relacionada à tecnologia. Abrindo um novo chat, vamos mandar o seguinte texto. List CSS selectors em bullet points para os elementos do tipo input no HTML abaixo, 2 pontos, e vou colar o HTML que eu vou copiar daqui do arquivo form.html. Só que eu vou acrescentar um pouco mais de detalhe, acho melhor. Então eu vou colocar o seguinte, ó. O CSS selector deve ser construído obtendo a propriedade
name de cada elemento do tipo input. Propriedade name ou value de cada elemento do tipo input. Acho que agora ele ficou com um pouco mais de informação. Pode ser que ele monte aqui um seletor bem interessante para a gente. Vou clicar em enviar e vamos ver o que ele vai trazer aqui para a gente de informação. Olha só que bacana. Tá trazendo aqui todos os seletores CSS para eu construir uma automação. Olha que da hora, ó. Input name para o nome completo. E ele traz detalhe, ó. Seletor para o input de e-mail, CPF, CEP, a rua, que é um campo desabilitado, mas não tem problema por enquanto, address number, details, que é o complemento, bairro, cidade UF, do tipo file, que é aquele para fazer o upload. Então ele conseguiu listar aqui para a gente os elementos para montar um teste automatizado, não é verdade? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Coloque os seletores CSS acima em um único código. Por quê? Porque ele criou uma caixinha de código por seletor. Eu quero que tudo isso aqui fique em um único código. Vamos ver se ele entende. Vou mandar essa mensagem para o chat e agora ele está colocando em um único código. Olha só que legal. Ponto de atenção. O ChatGPT acha que eu vou implementar estilização CSS com isso aqui. Ele não entende que eu quero fazer teste automatizado. Ainda assim, ele está montando os seletores que eu posso usar como benefício para testar automaticamente através do Robot Framework. Então, eu vou começar fazendo o seguinte, ó. Remova os comentários acima. Vou pedir para remover os comentários. Vamos ver se ele remove, porque tem comentário aqui, ó. Manteve aqui um comentário, né? Eu gostaria que ele tivesse removido tudo. Ele não tirou o primeiro comentário, né? Ele só removeu um. Não foi tão inteligente assim, mas tudo bem. Vamos prosseguir aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Adicione os seletores CSS em uma tabela delimitada por pipe. Será que ele entende? Vamos ver. Eu quero fazer um negócio bem legal aqui no final. Olha que da hora. Deu bom. Era mais ou menos isso que eu queria mesmo, tá? E aí eu vou falar o seguinte. Remova as vírgulas. Não quero as vírgulas. Vamos ver se ele vai tirar as vírgulas. Ó, tirou as vírgulas. Tô começando a montar aqui uma estratégia legal para automatizar. Nós vamos chegar lá, tá? Adicione uma nova coluna com o nome de cada campo em português. Isso existe no HTML, então ele tem que obter essa informação para a gente. No HTML tem o nome em português, ele até conseguiu interpretar essa informação, então eu quero uma nova coluna. Olha que legal, ele está montando aqui uma tabelinha com base no HTML que foi fornecido. Isso é muito louco, né? O que mais que eu quero? Deixa eu pensar aqui. Olha só. Adicione uma nova coluna informando se o campo está habilitado para digitação ou não. Ponto final. Será que ele vai entender? Vamos lá. Enter. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, uma nova coluna foi adicionada. Eu vou ter que fazer um scroll para a gente ver. Então vamos esperar ele terminar. Beleza, terminou. Vamos ver. Olha só que legal. Então ele traz aqui, ó, que o nome completo está habilitado, e-mail também, CPF, CEP, rua está desabilitado no HTML, número está habilitado, complemento está habilitado, bairro está desabilitado, cidade UF também, e o upload de foto está habilitado. Então ele consegue interpretar se eu passar as informações corretas para ele entender o que eu quero, né? Dá para fazer de uma forma mais otimizada? Dá, mas eu estou sendo mais didático aqui, por isso que eu estou fazendo step by step. E também tem um ponto que o ChatGPT pode interpretar as coisas diferentes à medida que ele vai evoluindo com o tempo, tá?
Mas o que eu quero que você entenda aqui é que dá para tirar proveito dessa tecnologia, beleza? Bom, vamos dar continuidade aqui. Eu vou pedir para ele adicionar uma nova coluna fazendo o seguinte, ó. Ou melhor, voltando aqui para a página que a gente quer testar, veja o seguinte, eu vou dar um refresh e vou clicar no botão cadastrar. Perceba que todos os campos são obrigatórios, com exceção do complemento. E, obviamente, que as atividades extra que nós vamos tratar depois. Mas perceba aqui que os campos padrão, né, os inputs, eles são obrigatórios, com exceção do campo complemento. Eu sei disso. Então, eu vou falar para o ChatGPT adicionar mais uma coluna. Adicione uma nova coluna informando que os campos são obrigatórios, com exceção do complemento. Será que ele vai entender? Acho que sim. Enter e vamos ver aqui o que ele vai construir para a gente. Show de bola, ó. Montou aqui o nosso código, a nossa tabelinha com os campos, delimitado por pipe, que eu acho que é super interessante para a gente analisar para a gente entender de forma analítica, né? E ele falou aqui que todos os campos são obrigatórios, com exceção do campo complemento. Então, nós temos aqui uma tabelinha muito chique, muito legal, tá? Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar todo esse código aqui, inclusive ele tem um botãozinho para copiar aqui, que fica mais fácil, esse iconezinho aqui, ó, Copy Code. Clicou aqui, ele já copia. Eu vou lá no nosso projeto, vou criar um arquivo chamado chat.md e vou colar esse resultado aqui no arquivo chat.md. Eu vou precisar fazer aqui uns ajustes manuais para poder deixar tudo bonitinho, tá? Então eu vou fazer isso, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir aqui, eu vou tirar esse finalzinho aqui, ó. Todo esse finalzinho eu vou tirar, isso aqui é resquício que veio. Essa chave aqui eu vou tirar também, e aí com isso eu vou diminuir um pouquinho o tamanho aqui, ó. Vou tirar um pouquinho desses tracinhos, esses espaços aqui, ó, entre o seletor e a próxima coluna, eu vou remover selecionando Alt, Shift Alt, e vou selecionar o que eu quero remover. Aí eu dou um Delete ou um Backspace, e ele meio que organiza aqui, tá vendo? Já deu pra gente perceber que tá com uma visualização mais agradável, né? E aí eu vou ajustando aqui bonitinho pra gente ter uma tabelinha bem bacana, ó. Aqui eu vou dar uns espacinhos, aqui eu posso dar um pouquinho mais de espacinho, aqui eu vou dar um backspace para deixar tudo alinhadinho, bonitinho. E vamos ajustando, porque tudo isso aqui vai ser muito importante para a próxima etapa de automação. Olha só que legal. Agora está tudo alinhado, bem bonitinho. Vou colocar aqui mais uns tracinhos aqui, ó. E tiro os espacinhos em branco. E aí esse aqui também eu vou tirar para ficar com um padrãozinho bem bonitinho. Olha só que legal. Agora nós temos uma tabelinha que foi feita pelo ChatGPT, que conseguiu obter para a gente todos os CSS Selectors para implementar o teste automatizado. E a gente tem as características de cada campo. Se o campo é obrigatório ou não, se é um campo que está habilitado ou não, e por aí vai. Então, nós temos informações legais para montar uma estratégia de automação de testes usando o ChatGPT como guia. Como guia não, né? Como guia de aprendizado, é isso mesmo, tá? Beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a história que o P.O. escreveu para desenvolver essa página aqui, para desenvolver essa funcionalidade. Vamos lá, eu vou vir aqui em cima e vou colocar a funcionalidade. Funcionalidade, que é cadastro de dog walkers. E a história que o P.O. escreveu é mais ou menos essa aqui, ó. Sendo um visitante do site que curte cuidar de pets, posso fazer meu cadastro como dog walker para que eu possa ter uma nova fonte de renda com essas atividades. Então, eu tenho aqui uma história de usuário que mostra quem que é o ator, qual que é o objetivo de desenvolvimento da página, da funcionalidade,
e qual que é o valor de negócio agregado, né? Quem que é o ator? O visitante do site que curte cuidar de pets. O que nós temos que desenvolver? Uma página de cadastro para que esse visitante se torne um dog walker dentro da plataforma. Qual que é o valor de negócio? Qual que é a motivação para essa pessoa acessar o site e se cadastrar, além de gostar de pets? É que vai ganhar uma renda extra. Então, além de fazer aquilo que gosta, vai ganhar dinheiro? Poxa, então eu vou me cadastrar. É muito interessante a gente entender, e muito importante entender, que uma história de usuário tem que ter esses 3 pontos chaves, que é para quem a gente tem que fazer, o que nós temos que fazer e o benefício de estar fazendo essa funcionalidade. É aí que você, como QA ou como desenvolvedor, começa a entender mais sobre o negócio da empresa na qual você está trabalhando, ok? Muito bom. Então temos aqui a história de usuário, temos aqui a modelagem de dados, por que não? É uma modelagem, ó. Então vou colocar aqui, ó, modelagem de dados, 2 pontos, temos aqui a modelagem de dados bonitinha, e aí nós vamos ter o quê? Critérios de aceite, ok? Então vou colocar aqui, ó, cenários de aceite. Eu vou chamar de cenários de aceite, porque vai servir tanto como critério quanto cenário de aceite, tá? Como teste, ok? Então vamos lá. Cenário 1. Vou escrever aqui, cenário 1. Eu, como QA, vou escrever o primeiro cenário aqui. Cadastro de dog walker com sucesso. Vamos colocar aqui um background, um contexto. Ó. Contexto. Qual que vai ser o contexto da funcionalidade? Dado que visito o site WalkDog e que desejo me tornar dog walker. 2 steps, né? 2 steps dentro desse comportamento de forma declarativa. E aí eu vou para o cenário. Agora eu vou para o cenário. Dado que eu desejo me tornar dog walker, ok? Quando preencho o formulário de cadastro com os meus dados pessoais, não vou colocar os detalhes porque eu tenho a modelagem lá em cima, inclusive eu sei o que é obrigatório e o que não é, o que está desabilitado e o que não está, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, quando preencho o formulário de cadastro com os meus dados pessoais, então devo ver uma mensagem de sucesso informando que meu cadastro foi para análise. Foi isso que o PO pediu, é isso que nós estamos escrevendo aqui a nível de cenário de aceite. Perceba que eu não escrevo Gherkin, isso aqui não é BDD, pelo menos por enquanto, isso aqui é Gherkin. Perceba que eu não escrevo Gherkin detalhando evento de clique, evento de preencher campo a campo, eu não faço assim. Eu tento escrever de uma forma mais declarativa, pensando mais no uso do que no teste. No final, o resultado vai ser o mesmo. Tudo bem? Então vamos lá. Próximo cenário. Cenário CPF incorreto. Isso pode acontecer. Então vamos lá. Quando preencho o formulário informando um CPF incorreto, então devo ver uma mensagem de alerta com o seguinte texto. E aí eu falo para o PO, e aí, o que você quer pôr nesse texto aí quando eu colocar um CPF incorreto? Aí o PO falou para mim que pode ser apenas CPF inválido. Tá bom, o PO mandou, a gente faz, né? Beleza, então vamos lá. Se eu tenho CPF inválido, eu posso ter e-mail incorreto também, né? Se eu tenho CPF correto, eu posso ter e-mail incorreto também. Então, para ganhar tempo, eu vou fazer o seguinte, ó, vou copiar e colar aqui o cenário de CPF incorreto e vou mudar aqui, ó, e-mail incorreto e devo ver uma mensagem de alerta com o seguinte texto, e-mail inválido, né? É isso aí, né? Mas o PO falou que não é esse o texto que ele quer para o caso do e-mail, ele pediu para colocar assim, ó, informe um e-mail válido. Ele pediu para colocar assim um pouquinho mais diferente, tudo bem, a gente coloca o que ele pediu, tá tudo bem, né? E por fim, né? Vamos colocar aqui mais um cenário que é campos obrigatórios. E aí eu vou colocar o seguinte. Quando submeto o formulário sem preencher nenhum dos campos, então devo ver mensagens de alerta avisando que os campos são avisando
os avisando que esses campos são obrigatórios. Eu preciso detalhar o campo que é obrigatório no Gherkin? Eu posso fazer isso, mas eu não vou fazer porque eu tenho uma tabela aqui mostrando quais são e quais não são obrigatórios. Então, basta eu olhar aqui e testar esse comportamento, ou desenvolver esse comportamento se eu for aplicar a prática do BDD, né? Lembrando que Gherkin e BDD estão relacionados, mas não são exatamente a mesma coisa, tá? Beleza. Eu só vou fazer um ajuste aqui para submeto também para os demais testes, porque não é só preenchimento, é submissão do formulário. Esse comportamento não se resume apenas em preencher, mas em preencher e clicar no botão para cadastrar. Então, eu vou colocar submeto, que já faz com que a gente entenda que tem as duas ações dentro do mesmo comportamento, dentro do mesmo step, tá bom? E com isso, nós temos aqui alguns cenários de aceite escritos em Gherkin. Temos aqui a modelagem de dados que foi extraída do HTML. E temos aqui a história de usuário. Ponto de atenção. Perceba que nessa aula eu escrevi os cenários de aceite em Gherkin depois que o sistema está pronto. Mas eu escrevi aqui por questões didáticas. Isso aqui já foi feito antes do sistema estar desenvolvido. Por quê? Porque nós especificamos a funcionalidade, as funcionalidades, especificamos o comportamento e o desenvolvedor construiu esse sistema com base nesse comportamento. E aí sim nós tivemos a técnica do BDD aplicada ao processo de desenvolvimento de software. Por quê? Porque o QA, juntamente com o PO, escreveram tudo isso aqui antes de desenvolver o software. É só assim que eu tenho o BDD. BDD é desenvolvimento orientado a comportamento. Eu só consigo ter BDD se eu desenvolver o comportamento que foi pré-definido antes de desenvolver o software. Isso é BDD, ok? No mais, é apenas o Gherkin. Então, uma vez que eu já tinha escrito tudo isso antes do dev construir o aplicativo, eu estou apenas escrevendo de novo de forma didática para você entender qual que é o objetivo aqui a nível de teste, ok? Então, nós vamos mandar essas informações para o ChatGPT e pedir para ele montar testes automatizados em Robot Framework para a gente. E por que eu fiz questão de passar aqui os seletores? Porque ele não consegue analisar o HTML e montar um teste automatizado se eu não passar o máximo de informações possíveis. Ele ainda não tem essa inteligência, essa super inteligência de passar apenas uma URL e falar, ó, automatiza os testes aí. Se chegar nesse nível, pode ser que a nossa área seja comprometida, né? Mas ainda não está assim. Então eu tenho que passar bastante informação para ele entender aquilo que a gente quer, beleza? Mas isso nós vamos fazer na próxima aula. Espero que você tenha gostado. Tchau!